Oi gente, tudo ok? Vocês acompanharam grande parte da minha gestação, eu fiz diário de gravidez, eu fiz relato de parto, fiz muita coisa aqui no canal. Eu gosto muito de compartilhar depois que eu já passei, porque daí eu acho que eu consigo falar com mais propriedade, sabe, das coisas, consigo ver o que eu pesquisei, que deu certo, que deu errado, e aí eu consigo vir aqui trazer pra vocês um conteúdo mais completo, tá? Eu sei que muitas mamães têm dúvida de como eu fiz pra fazer a Antonella pegar a mamadeira, mais dúvida ainda quando eu falo que a Antonella deixou muito cedo a mamadeira, e foi tudo de forma muito natural. Então eu vou falar pra vocês como é que foi essa experiência aqui comigo. Lembrando que cada criança tem um tempo, cada criança tem um desenvolvimento e cada família também tem uma dinâmica, então nada de se comparar, tá bom? No meu vídeo de amamentação, eu vou deixar ele aqui em cima no iCard e vou deixar aqui abaixo também na descrição do vídeo pra quem quiser conferir. Lá apareceram muitas dúvidas com relação a como eu fiz a Antonella pegar mamadeira. Na maternidade é tudo muito intenso, gente, e a gente tem muita dificuldade mesmo, principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, gostam desse assunto, clica aí no gostei pra mim, se inscreve aqui no meu canal, que vai ter mais conteúdos assim de maternidade aqui no canal, que eu tô morrendo de saudade de fazer. Super a favor da amamentação exclusiva até os 6 meses. Então, se você que é mãe e tem leite suficiente, o seu leite ele é um leite produtivo que sustenta a criança e tá tudo certo, assim, eu sou muito a favor que você dê somente o leite e não introduza a mamadeira cedo. Eu realmente precisei colocar a mamadeira. Nesse vídeo de amamentação que eu indiquei pra vocês agora que eu fiz, eu conto tudinho as alternativas que eu tentei. Eu queria a mamadeira como última opção mesmo. Nada dava certo, eu tava no puerpério, então assim, eu não tava com aquela grande paciência de tentar muita coisa. Procurei alguns bicos, algumas mamadeiras, algumas chuquinhas, a Antonella nada pegava. Até que eu comprei uma mamadeira da Avente, que o bico dela é muito parecido com o bico do seio, e na verdade é parecido com o meu seio. Então, foi ela que eu tentei. Em pouco tempo eu consegui fazer a Antonella pegar aquela mamadeira, né? Quando o bebê, claro, percebe que é muito mais fácil se alimentar na mamadeira do que no peito, ele vai preferir a mamadeira. Então, uma hora isso ia acontecer. Aí eu esquentava a água e molhava o biquinho da mamadeira, porque daí o peito, ele sai um leite quentinho, né? Então eu oferecia a mesma coisa pra ela. Então tivemos dificuldade sim pra Antonella pegar a mamadeira, gente, mas ela pegou. Bom, uma coisa que eu sempre foquei na minha cabeça é que eu não ia deixar a Antonella utilizar a mamadeira pra outra coisa que não fosse se alimentar. Então eu não deixava ela muito tempo com a mamadeira na boca, não deixava ela brincando com o bico, nem nada. Então eu colocava a Antonella na mamadeira e depois já corria com ela pro peito. E, gente, o mais legal e mais importante de tudo isso é que eu sempre fazia nos mesmos horários. Então o bebê, ele vai acostumar com uma certa rotina de alimentação, de tudo, conforme você ensinar. Pra Antonella pegar a mamadeira, foi basicamente isso. Muita insistência, e eu sempre focando mamadeira e peito, porque eu fazia questão de ela não largar o peito, né? E deu certo. Como eu disse no início do vídeo, eu sou mãe de primeira viagem, então eu não sabia muito bem o tempo das coisas. E aí, com 6 meses, eu achava que já era o tempo de ela ir pro copinho de transição. E aí eu comprei, toda animada, um copinho de transição. Foi um copinho até da Avente também. E ele tem o bico bem durinho. E com certeza ela não quis pegar, né? Acostumada com o bico de mamadeira, tudo molinho, né? E eu falei, quer saber? Até agora eu fiz tudo no tempo dela. Porque que eu não vou deixar ela sair da mamadeira também no tempo dela, né? Vou esperar, vou ir com calma. Quando eu sentir que ela já tá pronta, eu vou começar a colocar os copinhos na vida dela. E foi isso que aconteceu, gente. A Antonella, como ela tava vendo que ela tava começando a se alimentar como as pessoas adultas, né? Ela tava começando a manusear colherzinha, ela tava comendo os alimentos, né? Que foi tudo muito aos poucos. Ela começou a ter curiosidade também de saber o que era o copo, como beber num copo. Ela teve a curiosidade de sugar no canudinho, ela teve a curiosidade de até tomar aqueles copinhos descartáveis quando a gente tinha algum churrasco, alguma coisa. Então foi tudo indo aos poucos e foi se construindo aos poucos. Esse copinho, eu confesso pra vocês que eu paguei um pouco caro nele e eu fazia muita questão de ela
usar ele, né? Mas aí a Antonella começou por alguns interesses, então suco de laranja, ela sempre gostou muito, né? E aí, gente, eu comecei nesse copinho a colocar as coisas que ela gostava. Então ela começou a assimilar o copinho com coisas boas, com coisas gostosas. E aí demorou um bom tempo para eu começar a colocar leite dentro do copinho. Então ela começou a ir pra creche com 1 ano e meio. Lá na creche eu mandei mamadeira, então lá ela usava a mamadeira e em casa ela usava o copinho, entenderam? Então a transição dela toda foi com muita calma, com muita paciência, assim, muito no tempo dela. Então, quanto mais cedo você consegue tirar, melhor. Mas assim, gente, eu não forcei nada, eu não deixei a Antonella com traumas, entendeu? Ela guardou a mamadeirinha dela na última gavetinha ali, ela foi visitar algumas vezes a mamadeira dela, então foi um processo, assim, bem natural mesmo pra ela. Então, assim, cada mãe conhece o seu filho, cada mãe sabe o tempo certo, a criança, ela dá sinais, então, assim, não tenha pressa. Confie muito em você, confie muito no seu instinto materno, confie muito na sua percepção ali com o seu filho, sabe? É como eu disse, ele dá sinais que tá querendo ir pra uma outra fase, que tá querendo descobrir coisas novas. Dê suporte pra essa curiosidade da criança, que é muito importante. Então é isso, gente. Essa foi minha experiência, tanto pra pegar como pra deixar uma mamadeira. Confesso pra vocês que eu tava com muito medo de passar por isso. E eu não queria mamadeira justamente porque eu não sabia como é que eu ia fazer depois pra tirar. Então eu tinha muitos e muitos medos e tudo foi superado, assim, pela calma, pela paciência, que é o que nós mães devemos ter sempre na maternidade. Se vocês quiserem acompanhar o nosso dia a dia, mais dicas e tudo, eu faço vários stories lá no Instagram e deixo várias dicas por lá, então me segue lá no @bycarladias. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!